Eu vejo muita gente falando sobre investir para fazer Airbnb. Que tal você investir em hotéis e receber ali sobre as locações? Tem uma maneira muito legal que eu vou te mostrar dentro dos fundos imobiliários também. Vem comigo no vídeo para você entender um pouquinho mais. Bom, pessoal, eu estou falando do HTMX, é o fundo Hotel Max Invest. Basicamente, pessoal, ele é um fundo imobiliário, só que ele é um pouco diferente, ele é de rede de hotel. Então, dessa forma, os quartos que estão sendo locados vêm como renda para você. Ao invés de você ter um quarto isoladamente, você consegue ter ali uma multiplicidade de quartos e dessa forma ter essa renda em cima dessas locações. Quando nós olhamos aqui historicamente, né, o fundo começou a cota ali a R$100, hoje ele está em 137, então isso é bem legal porque demonstra que teve uma valorização referente ali ao valor patrimonial do fundo. Então os hotéis, né, e as próprias quartos ganharam valorização. Isso é bem importante porque faz com que você ganhe na cota patrimonial. Então quem investiu desde o início ganhou 41% somente na cota patrimonial, fora os proventos. Quando a gente soma os proventos, pessoal, é a segunda imagem que eu mostro para vocês. É 531% contra 329% do CDI. Então uma parte disso, né, boa parte, é isenta de impostos, porque já é o fundo imobiliário pagando ali os proventos, e uma outra parte vinda também da valorização de cotas. O ponto que eu trago, pode dar uma olhada aqui que o fundo ele tem bastante volatilidade. Então a gente pega ali os anos de 2015, 16, no qual teve ali o impeachment, né? E aí o fundo ele afundou bastante. Depois ele veio e teve uma recuperação muito intensa ali perto da pandemia, e aí quando teve a pandemia o fundo afundou novamente. É claro, né? Porque naquele momento as pessoas não estavam viajando, não estavam fazendo mais tantas essas viagens para poder fazer a alocação. Então, automaticamente, o fundo ficou ali de maneira bem estrita a questão de rentabilidade e também a questão de ter bons proventos. E aí, depois ele recuperou. Teve uma alta bem intensa e quem investiu desde o início, 531% contra 329 do CDI. E como que é hoje, pessoal, esse valor patrimonial? O valor patrimonial é de R$ 149,74. Então, o patrimônio total do fundo é 432 milhões. Quem está comprando hoje está comprando a 0,92 do preço sobre o VP, sobre o valor patrimonial. Então, comprando ali a 397 milhões. Quando a gente olha aqui quais são as redes, né, de hotéis que eles utilizam, 78% é da Arcor, 19% da Estamplaza e 2% do Intercity. Ali, pessoal, quando vocês vão ver os quartos por bandeira, 54% é do Ibis. O Arcor, pessoal, majoritariamente aqui no Brasil, né, eles trabalham com o Ibis, entre outras redes também que são mais premium. O fundo, né, ele vai ter muito mais essa característica de trabalhar hotéis mais baratos e quartos mais baratos, que eu vou mostrar adiante. E quando a gente vai olhando os outros aspectos, 12% é o Estamplaza, 10% é o Ibis Styles, mais 6% o Gran Estamplaza. E aí 18% são outros tipos de quarto em outras redes também. Aqui é aquilo que eu mencionei agora há pouco. 66% do fundo está no Economy. Então é uma categoria mais econômica, né? Então a gente vai pegar aquele Ibis Budget, que é aquele quarto mais barato, que não tem café da manhã, que acaba não tendo esses adicionais que encarecem, né, uma estadia. É muito mais para quem está fazendo negócios. Então uma viagem ali muito mais focada para um business, tá? Não diretamente para passeio. 27% é mid-scale e 7% upper mid-scale. Então, basicamente, pessoal, eles vão buscar esses quartos mais baratos. É isso que eles vão buscar, tá? E as regiões onde está ali os imóveis, tá? Então, vocês vão ver que 71% está no Berrini, na Chucre Zaidan, 11% no Itaim Bibi, 7% em Congonhas, 3% nos Jardins. Então pode ver, pessoal, que ele está localizado em São Paulo. E o ponto principal são locações e hospedagens para geração de negócios. Então é a pessoa que está viajando a negócios para São Paulo que vai conseguir fazer uma hospedagem nesses hotéis. É mais esse objetivo, né? Não é o objetivo aquele de ter uma piscina dentro do hotel, de ter um café da manhã, né, super glamouroso. Então aqui é muito mais para negócios mesmo, a pessoa vai sair cedo, né, não vai precisar tomar café da manhã, etc. Então essa é a ideia do fundo. Aqui tem um pouquinho mais da localização dos imóveis, né? Então vocês podem ver aqui na imagem que fica tudo em São Paulo e não são tão distantes ali um quarto do outro. Esse é um ponto bem importante, mas não vai ser uma competição, né? Porque de modo geral as pessoas vão procurar essas hospedagens para que elas consigam ficar ali para fazer a sua geração de negócio. Então tem perto da Avenida Paulista, da Faria Lima, da Avenida Rebouças. Então, isso é, de modo geral, para pegar esse público de business mesmo. Quando nós vamos aqui para a composição do resultado da cota, pessoal, o que acontece? O resultado do fundo foi de R$1,23. Porém, o que veio de receitas diárias mesmo veio 0,43 centavos por cota. 1,21 é advindo de venda de quartos, então eles vão fazer esse giro, né? Muitas vezes vai comprar um quarto, vai fazer a venda dele depois. Então, esse também é a característica do fundo. Não somente as locações, mas também essa venda dos quartos que eles acabam oferindo. E aí o custo dos quartos vendidos ele tem 28 centavos. Vai ter a taxa de administração também ali, receita de renda fixa,
Então todo esse pacote ocasionou 1,23 de geração de receita para o fundo. E até para vocês terem um exemplo, no último mês, fevereiro de 2026, foram vendidas 6 unidades ali do Intercity Paulista e também no Western Plaza International. Então isso aí gerou ali um total de 2 milhões, quase 2 milhões e 700 de geração de caixa. Então essa é a atividade também que eles vão fazendo e atualmente dentro da carteira do fundo, em março agora de 2026, eles estão operando com 740 unidades hoteleiras em 19 hotéis. Então é bastante coisa, tem bastante quarto e ao mesmo tempo tem bastante pulverização de hotéis. Se você quer ter um portfólio mais protegido, vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha, para eu entender hoje como que estão os seus proventos e destinar como que a gente pode fazer um incremento de proventos e ao mesmo tempo você ter mais segurança dentro do teu portfólio. Não se esqueça de preencher aqui embaixo. Aí, pessoal, o que acontece? Dá uma olhada aqui na taxa de ocupação. Esse fundo, ele acaba tendo uma sazonalidade. Diferente, né, de outros hotéis, se a gente pega um hotel mais de passeio, a gente vai ter os meses ali do final do ano, começo do ano, muito lotado, e depois ao longo do ano, né, principalmente com a chegada do inverno, uma locação menor. Claro, com exceção de Nordeste, por exemplo, caso fosse um hotel de turismo. Porém, como esse aqui é um hotel de negócios, então você vai perceber o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vinha sendo muito bem alocado ali no final de 21. Quando chegou em janeiro e fevereiro de 22, uma queda acentuada. Janeiro e fevereiro de 23, uma queda acentuada. 24, mesma coisa. 25, mesma coisa. Então, pessoal, o que acontece? E agora 26 também é a mesma coisa. Então, essa sazonalidade, ele vai bater ali principalmente nos meses de dezembro, janeiro, que são os meses nos quais, basicamente, as pessoas não vão mais para São Paulo para fechar negócios, né? Já começam a deixar para o pós-carnaval. Então tem essa sazonalidade ali de 2, 3 meses que acaba pegando de modo geral as locações dos quartos e automaticamente impacta os proventos do fundo. O importante é o seguinte, quando a gente vai ver aqui o preço de diária média, ó, pode ver que ele vai subindo sazonalmente também. O que acontece quando a gente olha para isso é o seguinte, pode ver que as diárias, ó, elas vão subindo e agora nos últimos 2 anos que ela lateralizou. Então já não tem mais esse incremento, esse aumento do preço da diária. E quando a gente vai ver, mesma coisa. Esses meses do ano no qual tem a sazonalidade, eles descem o preço de locação. Justamente para que dessa forma consiga alimentar um pouco mais ali, né, a demanda, né, tendo ofertas de hotéis mais baratos, para que dessa forma consiga ter uma demanda que ainda surge dentro dessas locações. Acho que um ponto aqui que a gente precisa atenção antes mesmo de eu entrar nos proventos, né, é a gente ver que a base de cotistas saiu lá de quase 38 mil cotistas e agora está em 34 mil cotistas. Então teve uma perda de base ali de pouco mais do que 10%. Então uma perda relevante ali de base, né? Acho que isso é importante porque talvez as pessoas não gostam tanto da volatilidade, né, do ativo, da volatilidade dos proventos. Então isso acaba assustando um pouco, principalmente quem está muito mais focado ali no dia a dia, olhando mais esse provento ou mesmo a volatilidade constantemente, né? Eu sempre falo que tem que adequar o perfil, se faz sentido para você, mas ao mesmo tempo adequar também a quantidade que é colocada dentro do portfólio. E quando a gente olha para os proventos, é exatamente o que eu acabei de mencionar. Pode ver aqui que no ano de 2025, esses proventos eles vieram ali com bastante oscilação, né? Ele vai oscilando ao longo do ano. E nos meses de 2026 também não está sendo diferente, né? Janeiro, fevereiro e março, janeiro um pouco abaixo, mas fevereiro e março levemente acima, mas também tem essa tendência de ter um pouco mais de volatilidade no provento. Então tira um pouco daquela previsibilidade de quem gosta ali de entender quanto que vai vir de provento no mês a mês. Então tem que entender de fato se faz sentido para o teu portfólio e se faz sentido para o teu perfil para colocar dentro do teu portfólio. Já quando a gente olha no ano a ano, lembra que eu falei que quem comprou lá no início estava ganhando 40% em relação à valorização que teve dentro da cota? Além disso, né, pessoal, o fundo começou ali em 2016, né? A gente tem um registro aqui em 2016, o fundo começou antes, mas pagando ali um pouco menos do que R$5 de provento. E ele foi subindo, em 2019 ele já pagou R$10, então ele dobrou os proventos. 2020, 21 e 22, 21 não teve provento, tá? Então por isso que você não está vendo aqui nessa imagem, mas 2022 voltou um pouquinho o provento. Esses 3 anos, na realidade, a gente tem que entender um pouquinho mais, porque foi o ano da pandemia, então automaticamente penalizou o fundo. Porém, 2023, 2024, olha como o provento já veio muito mais elevado do que estava sendo nos anos anteriores, né? Mas 2025 deixou a desejar. A questão que a gente tem que olhar é o seguinte, se esse provento vai continuar crescendo, acho que por 2 aspectos, né? Primeiro, pela questão de saúde financeira ali, de recebimento dos aluguéis, e segundo, por esse giro de portfólio, né? Então a gente tem que entender até que ponto isso vai se tornando saudável, né? O giro do portfólio e os proventos mensais. E entender se daqui a pouco o fundo vai continuar crescendo esses proventos que vão ser bem relevantes para quem tem a cota e vai olhando para o longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aqui embaixo. Se você tem hoje o HTMX no teu portfólio ou se você pretende comprar
comprar esse fundo, ou mesmo está pretendendo diminuir também ali um pouco mais aquela base de cotistas que também quer fazer a venda do fundo. Deixa aqui embaixo seu comentário, acho que vai ser bem bacana. Um grande abraço!